Bem, eu começo esse vídeo falando que a corrida de Singapura em 2008 deveria ter sido cancelada porque naquele ano ainda os chefes da Fórmula 1 sabiam que foi uma fraude. E regra da Fórmula 1 era assim: a corrida foi uma fraude, deveria ter sido cancelada. Logo, o Massa seria campeão de 2008. Mas dizerem que o que aconteceu em Singapura foi o que ocasionou a perda do título do Massa em 2008, como sempre fizeram em todos esses anos? Não. Isso eu não concordo. Isso não é verdade. Até porque vocês viram se o Hamilton alguma vez tentou anular aquela corrida? Claro que não, né? Ele não foi prejudicado por isso. Mas por que eu falo isso? Bem, equipe, quando o piloto vence um campeonato, a equipe unida vence unida. Assim como quando perde, a equipe unida perde unida. Aquele campeonato de 2008 que o Massa perdeu por um ponto foi culpa do Massa também. Foi culpa de provavelmente um engenheiro da Ferrari. Vejam o que aconteceu logo no início do ano. Ah, inclusive, o Hamilton ajudou o Massa em 2008. Eu vou mostrar alguns cortes que eu separei para vocês. Para começar, logo no início, na Malásia, o próprio Massa admitiu que ele errou na tomada de curva e rodou e saiu sozinho. Foi um erro bobo dele. Ou seja, se ele não tivesse rodado aqui na Malásia, ele teria muito mais pontos e teria ganhado o campeonato de 2008, independente do que aconteceu em Singapura. Além disso, em Mônaco, ele também escapou, perdeu o controle e ele fez a pole e saiu em primeiro lugar, acabou chegando em terceiro. Em Mônaco 2008, o Hamilton venceu a corrida e o Kubica chegou em segundo lugar. O que aconteceu em Mônaco em 2008, quando Massa provavelmente ia vencer aquela corrida? Vejam esse ponto. 639. Oh, Felipe! Volta. Não deixa morrer. E vai voltando. E perdeu a primeira posição para o Kubica. Foi engraçado o Galvão falando, oh, volta. Ou seja, se o Massa não tivesse escapado, também ele teria mais pontos do que o Hamilton. Além disso, se ele tivesse mantido na primeira posição, já que ele saiu na pole, tivesse vencido a corrida de Mônaco em 2008, ele ia conquistar 10 pontos. E mesmo que o Hamilton chegasse em segundo, o Massa ia ficar com 2 pontos a mais do que o Hamilton nessa corrida. Ou seja, no campeonato, mesmo com o que aconteceu em Singapura, o Massa ia vencer o campeonato por um ponto. Bem, então não adianta dizer que foi aquilo que aconteceu em Singapura. Além disso, meus amigos, mesmo que o Nelson Piquet não tivesse batido o propósito, será que o Massa também ia ser campeão ou não? São coisas que não dá para saber. Porque talvez se a corrida tivesse seguido de uma forma normal, talvez o Massa teria batido, pois o Massa já teve esses erros, né, em 2008, como todo piloto sempre faz, normal, né, às vezes acontece. Talvez o Massa teria batido, talvez o Hamilton ficaria com mais pontos ainda no campeonato do que ficou. Então são coisas que não dá para saber. Não adianta culpar aquilo que aconteceu da mangueira, né, o mecânico. Até então, por coincidência, naquele ano que entrou essa forma de liberar o piloto no pit stop com o sinal, né, o sinal verde. Até então era o velho pirulito, ou seja, foi um erro do mecânico que ocasionou a mangueira ficar presa ali e tal, e o Massa ficou muito tempo nos boxes e também isso ocasionou a perda do campeonato dele. Como eu falei que o Hamilton ajudou o Massa, foi no Canadá em 2008. Vejam o que aconteceu e vocês vão entender. Hamilton was in first and wanted to be first to get away. He was keen to get back out. But he'd already lost his lead. And then he just lost it completely. Aqui nesse ponto, o pit stop ainda estava fechado. Então o Kimi parou ali. Foi engraçado, eu lembro do comentário do Luciano Burti. Ainda bem que o Hamilton escolheu o carro certo para bater. Porque o Hamilton ele não estava prestando atenção, com certeza. E o que ele fez? Vocês vão ver que ele vai desviar para a esquerda
e ele bateu no carro do Kimi. Ah, e eu esqueci de falar, tá? Estava falando de Mônaco em 2008. Até então, o Kimi era o líder do campeonato e perdeu a liderança para o Hamilton. O Kimi ele teve problemas no início, depois ele acabou batendo com o Sutil e terminou em nono lugar. A partir daquele momento, o Hamilton assumiu a liderança do campeonato e aqui aumentou ainda muito as chances do Felipe ser campeão, né? Tanto que o Burt vai falar, ainda bem que o Hamilton escolheu não tem esse áudio aqui, mas ele falou na época, tá? Aqui é o áudio da transmissão em inglês. O Hamilton escolheu o carro certo para bater. And Rosberg too. Incredible. Actions spoke far louder than words. Okay, Giancarlo, stay out for the moment. Stay out, mate. We're not going to box. We're going to stay out to take track position. There's been a shunt in the pit lane, so it's pretty busy here now, but we're not going to box. We're going to stay out, mate, and take track position, okay? O próprio Hamilton, depois ele admitiu que ele errou, ele pediu desculpas para o Kimi. Nessa parte, o Kimi falou que ele deveria ter olhado direito, né? I apologize to Kimi if I've ruined his race, but this sort of thing happens. So. Ou seja, até o Hamilton, coisas que às vezes acontecem na corrida, né? Até o próprio Hamilton ajudou o Felipe Massa, porque o Kimi ainda tinha chance de ser campeão em 2008. O Hamilton ficou fora e tirou o Kimi, né? Mas, falando nisso, só para matar a saudade, eu separei um trecho aqui rápido. O som do V8 é muito legal, né? Mas o V10 é incomparável. É impressionante como todo mundo que gosta de Fórmula 1 queria que voltassem os motores V10, por causa do som, principalmente. Acho que se fizessem isso... Né? Bom, então eu separei aqui um trecho que pessoas que estavam ali assistindo a corrida em 2005, na época dos V10, em Silverstone, eu vou colocar isso aqui para vocês prestarem atenção no seguinte, vejam. Meu amigo, o que é isso? Após o início do vídeo, a gente já estava ouvindo o som do carro, do som do V10. 17 segundos após que o carro apareceu. Vocês imaginam? Tem noção disso? Você já está ouvindo o carro ali, o som dele na pista, só que depois de 17 segundos que ele vai aparecer. E tem mais algumas imagens aqui do V10. Eu vou colocar só mais um pouquinho, só para a gente matar o gosto. Que bacana, hein? Coloquei vídeos assim de pessoas que estavam filmando ali na arquibancada para ficar mais puro ainda. Eu até separei inclusive essa foto aqui, que na época eu mandei para o meu irmão, que aconteceu em Singapura, bem no lugar que eu tirei essa foto aqui, bem no lugar que o Massa ficou parado ali esperando retirarem a mangueira dele. Tenho que vender meu peixe, né, meus amigos? Aqui, ó. Se alguém falar e duvidar, tá? Eu mando alguns arquivos, fotos, feeds, para mostrarem para especialistas, para falar que, confirmar que isso aqui é real. Além disso, o que eu falei? Que equipe unida vence unida e equipe unida perde unida. Isso aqui para mim, o que eu vou mostrar agora, doeu mais do que o que aconteceu em Singapura. Foi na Hungria, em 2008. O Massa fez uma largada que naquele momento ele conquistou a gente. A gente estava torcendo muito para ele, mas naquele momento ele mostrou que tinha atitude de um campeão. Vejam a largada na Hungria em 2008, que ele estava em terceiro e logo na primeira curva ele chegou a fritar os pneus e passou em primeiro. Foi algo assim impressionante. Ele conquistou a equipe naquele momento ali, ele conquistou todo mundo pela garra que ele teve. Ele arriscou tudo, porque ele sabia que na Hungria, a gente sabe que na Hungria é muito, muito difícil passar, principalmente naquela época, né, que não tinha o DRS. Veja o momento da largada em 2008 na Hungria.
You saw also how Alonso managed to get around Kimi Raikkonen. Here it is from Massa's perspective. Well, Massa knows he's got it. He knows he's got to run on Lewis, but he also knows he's got to do something pretty brave, which is what he does. Gives Lewis plenty of room, and it's a clean pass. Lewis Hamilton on the right, Kovalainen on the left. The lights go out, and it's a good start by Hamilton. Kovalainen has not got the grip, and it's in fact Massa who sides past, and he is now attacking Hamilton. This is Massa's best chance, and he pushes him hard. He goes round the outside. Hamilton holds the inside line and squeezes Massa, but Massa away at the moment. You watch a replay of the start. Fantastic start from Massa. Gets a little bit of a toe. Sneaks in there behind, basically chops Kovalainen off and takes a massive lunge down the outside, locks up, but makes sure he starts turning in on Lewis there, squeezes him, gets on the gas, he's on the clean part of the track and a perfect overtaking. A gente vibrou muito, meu amigo. Ele largou em terceiro e logo depois da primeira curva passou em primeiro porque ele sabia que precisava disso. Aí o que aconteceu? Faltando 3 voltas para o final, ele liderando, depois de fazer essa obra de arte que ele fez na largada, o motor da Ferrari estourou, o que é raro, o motor da Ferrari estourar, faltando 3 voltas para o final. E por isso que eu falei que isso doeu mais do que aconteceu em Singapura, né? Você vê a garra dele e aconteceu o motor da Ferrari estourar, faltando 3 voltas para o final. De quem será que foi a culpa? Será que o engenheiro não produziu esse motor bem feito? As pessoas que fizeram esse motor? Ou será que alguém não regulou direito, né, que causou o motor estourar, né? Culpa da equipe, então. Assim como o mecânico que acionou o botão lá da luz verde e fez o Massa sair antes de deveria, né, que não tinha ainda tirado a mangueira de abastecimento. Esse estouro do motor também fez com que o Massa perdesse o campeonato de 2008. Equipe unida perde unida. Então não adianta falarem que foi ao Singapura Gate que ocasionou a perda do campeonato do Felipe Massa, né? Foram todos esses outros fatos, os erros do Massa, o motor que estourou, erro do mecânico, né? Se não fosse isso, o Massa teria sido campeão em 2008, com certeza. Volto a dizer, é óbvio que a corrida de Singapura deveria ter sido anulada, porque é regra da Fórmula 1. Descobriram que foi uma fraude e os chefes da Fórmula 1 sabiam em 2008 que foi uma fraude, então a corrida deveria ter sido anulada. Mas, na minha opinião, o Hamilton também mereceu ganhar o campeonato de 2008. Eu sempre falava, qualquer um dos dois que vencesse o campeonato de 2008, tanto o Hamilton quanto o Massa, mereciam ganhar o campeonato. Na verdade, se for ver, principalmente o Hamilton, né? Porque a Ferrari tinha o melhor carro, mas o Hamilton era o melhor piloto, mas o Massa merecia. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido e um abraço a todos.